Olá, sejam bem-vindos ao Saúde em Foco. Hoje nós vamos falar sobre a esclerose múltipla, que é uma doença crônica, inflamatória e de provável origem autoimune, que afeta o sistema nervoso central. Comumente, afeta jovens adultos entre 20 e 40 anos, mas podendo afetar também crianças e idosos. Mulheres têm 2 vezes mais chance de apresentar a esclerose múltipla do que homens. A doença vem sendo amplamente divulgada por atrizes famosas como Cláudia Rodrigues, Guta Stresser e Ludmila Dyer, que falam publicamente nas suas redes sociais da vida após o diagnóstico da esclerose múltipla. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o neurologista Dr. Omar Gurola. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Doutor, o que é esclerose múltipla? Esclerose múltipla pertence ao grupo de doenças autoimunes imunomediadas, onde as células da defesa, elas atuam ou atacam a bainha de mielina, uma capa que cobre o axônio do neurônio. E quando é atacada essa bainha de mielina, o impulso nervoso que vai desde o axônio, que é do cérebro, até o músculo, até o braço, até a visão, se atrapalha o impulso nervoso, afetando e ocasionando sintomas neurológicos. E quais são as causas da esclerose múltipla? Esclerose múltipla como tal, ele não tem causas definidas. O que a gente tem são fatores de riscos associados. Quais são os principais? Obesidade na adolescência, principalmente. Baixa exposição à luz solar, com baixos níveis de vitamina D, consequentemente. Ter ascendência europeia. Alterações na microbiota, principalmente. E até o tabagismo já foi relacionado à esclerose múltipla e ultimamente, nos últimos anos, tem se falado muito do vírus Epstein-Barr, que é o famoso vírus do beijo. A herpes, do caso? É um vírus parecido a herpes, chamado Epstein-Barr. Ah, sim. Doutor, nós vamos conferir o depoimento da economista Andréia Ferreira ao descobrir que estava com a esclerose múltipla. Eu descobri a esclerose múltipla às vésperas de completar 41 anos de idade. Um dia eu comecei a ver os objetos duplicados, então eu fui a um oftalmologista, que me examinou e, ao perceber que a situação não poderia ser resolvida por ele, me encaminhou para um neurologista. Esse médico pediu alguns exames, dentre os quais uma ressonância magnética, onde apareceu uma inflamação do nervo óptico e também manchas no meu cérebro. O laudo sugeria se tratar de uma doença desmielinizante, mas não dizia que doença era essa. Então, o médico me encaminhou para uma internação, tanto para eu fazer exames complementares, dentre os quais um exame chamado punção lombar, quanto para fazer a pulsoterapia, que é um tipo de terapia onde se faz aplicação na veia da medicação para controlar esse surto, que é como chamam esse processo inflamatório. Entre o problema na visão e a chegada dos resultados dos exames confirmando que eu tinha esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, sem cura, mas com tratamento, passaram-se aproximadamente 45 dias. Eu fiquei aliviada de terem descoberto rápido a doença, porque por isso eu pude começar o tratamento. E isso garantiu com que eu não ficasse com sequelas. A minha visão voltou totalmente ao normal. Na internação, ao estudar sobre a doença, o que eu continuo fazendo até hoje, eu descobri que tive sintomas motores como tremores e perda de força, especialmente nos braços, e fadiga, que é um outro dos sintomas da esclerose, aproximadamente 1 ano antes desse episódio que afetou o meu olho direito. O primeiro sintoma que a Andréia sentiu foi na visão. Quais os principais sinais da doença, no caso? No caso da Andréia, foi na visão. É difícil você identificar, por exemplo, ela foi no oftalmo, né, primeiro. Aí o oftalmo fez esse check-up, né, ela indicou o neurologista. Como que funciona? A doença da esclerose múltipla é chamada a doença de 1000 caras. Por quê? Porque independência da região do cérebro, a gente sabe que o cérebro está composto de encéfalo, tronco, cerebelo e medula. Independência da região que é acometida ou tem a inflamação do neurônio, a inflamação que a gente chama de placa inflamatória,
essa placa causa o sintoma. Pode causar sintomas visuais, o paciente tem dificuldade para enxergar, pode ter diplopia com visão dupla, o paciente pode ter fraqueza em um braço, uma perna, pode ter dificuldade para urinar, com bexigoma, dificuldade para evacuar, dificuldade na coordenação motora, dificuldade na sensibilidade, entre outros sintomas. Doutor, nem sempre o primeiro médico a ser procurado é o neurologista, né? Uma vez que alguns sintomas iniciais podem se assemelhar a alterações que não são neurológicas. Por isso é mais difícil fechar o diagnóstico rapidamente? Isso, por isso mesmo de que tem uma variedade de sintomas, não é raro que o paciente vá primeiro a outra especialidade. Por exemplo, você falou oftalmologista quando tem alteração visual. O paciente tem alteração na bexiga, vai com o urologista. Tem alteração de tontura ou vertigem, vai com o otorrino. Tem alterações motoras, vai com o ortopedista. Inclusive, chegam a pensar que são problemas psicológicos e vão até com o psiquiatra. Então, isso, às vezes, pode retrasar o diagnóstico mesmo. E como que é possível fazer? Quais são os exames necessários para identificar? Esclerose múltiple não tem em si um exame que fale, esse paciente tem esclerose múltiple por esse exame. A gente tem o que se chama critérios de McDonald. A última revisão foi em 2017, onde a gente toma em conta a relação dos sintomas do paciente com relação ao tempo e com relação às diferentes áreas de estrutura do sistema nervoso. E a gente usa também a ajuda da ressonância magnética, assim como de exames de líquido cefalorraquídeo. Como que é esse exame desse líquido? Esse exame desse líquido, o paciente tem que fazer uma punção lumbar, onde é colocada uma agulha lá na coluna, onde retira líquido através dessa punção lumbar e esse líquido é examinado. O principal achado nesse exame são as bandas oligoclonais, que me ajudam a identificar a produção de anticorpos dentro do cérebro, do sistema nervoso, que pudessem estar causando uma inflamação no sistema nervoso mesmo. E como que é o tratamento? O tratamento da esclerose múltipla, eu costumo falar que tem tratamento em si da doença e tratamento dos sintomas da doença. Eu preciso tratar a doença com um medicamento modificador da doença. Qual é o medicamento modificador da doença? A gente tem uma variedade. De lá para cá, desde 1993, apareceu mais ou menos o primeiro medicamento. E nos últimos 5 ou 6 anos, tem aparecido mais medicamentos de maior eficácia para o tratamento da doença. Então, o tratamento modificador da doença é para deter a inflamação e evitar que a doença progrida. Mas também temos o tratamento dos sintomas. O paciente com esclerose múltiple tem muita fadiga. A fadiga que ele tem é uma fadiga inexplicável. O paciente não sente vontade de sair da cadeira, da cama. Muitas vezes é julgado pelos mesmos familiares e até por outros médicos que é preguiça, mas não, é realmente comprovado com evidências que eles têm uma fadiga inexplicável, como que acabou a pilha. Começou, levantou, fez alguma atividade, acabou a fadiga. Precisa tratar fadiga, precisa tratar sintomas urinários, precisa tratar a coordenação motora do paciente, precisa ter uma reabilitação, uma fisioterapia, fonoterapia quando tem problemas para deglutição ou para fala, entre um apoio multidisciplinar também. Esse tratamento, ele tem um alto custo? Isso, o tratamento da esclerose múltiple em si, que é a droga modificadora da doença, ele é um medicamento de alto custo, principalmente os novos que saíram nos últimos anos. A vantagem de esses medicamentos é que a gente conta com eles, depois de fazer um diagnóstico, a gente conta com a maioria desses medicamentos, tanto pelo SUS como pelos convênios médicos. Doutor, o paciente, após diagnosticado e fazendo já uso desses medicamentos, ele consegue ter uma vida boa? Isso. Quando o paciente foi diagnosticado, está usando o medicamento certinho, ele tem que ter ciência, tem que estar ciente de que o medicamento tem que ser contínuo, tem que tomar para sempre, como qualquer outra doença. E quando ele está tomando o medicamento,
quando ele está fazendo um acompanhamento com um médico especialista, neurologista especialista em esclerose múltipla, assim como um acompanhamento multidisciplinar, e ele mesmo toma ciência de que é uma doença que tem que ter cuidados próprios, o paciente tem que modificar seu estilo de vida, como uma dieta mais saudável, uma dieta livre de alimentos inflamatórios que possam piorar a inflamação que a gente já tem, atividade física, evitar tabaquismo, evitar obesidade, aqueles fatores de risco que mencionei no início, o paciente consiga ter uma boa qualidade de vida. Poderia ser uma quase normal atividade de vida. Podemos dizer que essa doença ela é hereditária? Sabemos que a esclerose múltipla tem, às vezes, associação entre vários membros da família. Porém, temos certeza que não é hereditária. Tem alguns genes associados. Porém, além de ter esses genes associados, temos outros fatores de risco associados à doença e não podem ficar tranquilos de que não é uma doença que vai passar de filhos, de pais a filhos e assim na descendência. E tem como fazer uma regressão dessa doença? Porque existem dois tipos, né, da esclerose, é isso? Isso. Normalmente a gente costuma de classificar a doença como remitente recorrente. Qual é remitente recorrente? Aquela que teve um surto, o paciente melhorou, e fica como que se não teve nada, volta a ter outro surto, melhorou, ou ficou uma sequela pequena, e essa é o que a gente chama remite e recorre, remitente recorrente. E temos as fases progressivas. Às vezes, desde o início, já entra uma fase progressiva, uma primariamente progressiva, ou quando o paciente não começa com tratamento de alta eficácia, quando deve fazer início, o paciente entra em uma fase secundariamente progressiva, ou seja, não vai ter medicamento que evite a acumulação de sequelas do paciente. Aí o paciente já não tem surtos, ele vai piorando devagarinho, sem ter aquele clássico surto onde o paciente perde a visão espontaneamente e perdeu e depois melhora com um tratamento. Mas ele não, ele começa com uma piora progressiva. E o objetivo do tratamento precoce com medicamentos de moderada a alta eficácia é isso, evitar o acúmulo de sequela nesse paciente e evitar entrar nas fases progressivas da doença. E tem muita dor nesse paciente? A dor na esclerose múltipla a gente costuma dividir em dois. Existe a dor neuropática, causada pelas lesões no mesmo sistema nervoso, nas mesmas vias de dor, existe essa, e existe a dor não neuropática, causadas porque o paciente tem alguma sequela, produz um mau jeito, que acaba produzindo dor muscular, dor por alguma escoliose, alguma dor já mais musculoesquelética. Existem outras dores também, por exemplo, como outra causa é neuralgia de trigêmeo. O paciente começa a ter uma dor lacinante que dura por segundos na face. Neuralgia de trigêmeo muito associada à segunda causa, esclerose múltiple de neuralgia de trigêmeo. Então, eles costumam ter dor, sim, mas a notícia boa é que tem tratamento. E o SUS, ele está preparado? Ele tem todos esses medicamentos de ponta? De SUS tem uma consultas especializadas para esclerose múltiple, o SUS tem seus medicamentos, mas na hora de falar de ponta, eu acho que nos últimos 5 anos têm aparecido bastantes medicamentos que estão melhorando a qualidade de vida dos pacientes, principalmente do esclerose múltiple, na marcha, nas dores, e a maioria desses medicamentos ainda não estão inclusos pelo SUS. E o que a ciência traz de novidade? A gente sabe que a atriz Cláudia Rodrigues, ela fez o transplante de célula-tronco. Isso é o que há de mais novo? Não, o transplante de células-tronco já tem vários anos que tem se feito. Praticamente a gente deixa esse tratamento como última alternativa para aquelas fases que são muito agressivas, aquelas
doenças agressivas. Por quê? Porque a gente tem medicamentos que são altamente eficazes, que às vezes não precisa transplante de células-tronco. Transplante de células-tronco, pelo mesmo de ser um procedimento invasivo, ele tem mais riscos de mortalidade. Então, a gente acaba deixando ele para doenças muito agressivas mesmo. O senhor falou quando uma pessoa já tem uma outra doença autoimune, por exemplo, psoríase, a herpes, né? Isso desencadeia a esclerose? Pode desencadear? É um fator de alerta? As doenças autoimunes normalmente são por uma desregulação no sistema imunológico. Quando nossas células de defesa acabam atuando sobre determinados órgãos de nosso corpo. Então, às vezes, não é raro a gente ver um paciente que tenha mais de uma doença autoimune. Por exemplo, um Sjögren, um lúpus associado à esclerose múltiple. Logicamente, a gente tem que avaliar caso a caso, mas tem pacientes que têm mais de uma doença autoimune na mesma coincidência, né? Mas não é desencadeador? Não é desencadeador. E a gente vê que são mais jovens que tem. Por que mais jovens e mulheres? Jovens, por quê? Porque jovens, porque sabemos que quando você é jovem, o sistema imune praticamente está ao 100%, está funcionando muito mais, está reconhecendo, está se ativando para nossa proteção. Então, por essa mesma causa de que o sistema imune está mais alerta, acaba ficando mais em contra, às vezes, de algumas células de nosso organismo. E por que mulheres? Porque sabemos que as mulheres têm diferentes hormônios que os homens, principalmente o estrogênio. E esses hormônios, eles causam uma imunorregulação também. Então, acabam desregulando, às vezes, nosso sistema imunológico e é talvez uma das principais causas de que mulher, eles costumam ter mais doenças autoimunes do que os homens. Após o diagnóstico, como é possível ter qualidade de vida e conviver com a doença? O primeiro é que vocês primeiro de que os pacientes devem estar cientes de que têm essa doença. Eles têm que aprender a afrontar de que tem uma doença que não deixa de ser uma doença como outras degenerativas que a gente tem, hipertensão, diabetes, entre outras. Já tem essa doença. Então, eles têm que estar cientes de que devem modificar seu estilo de vida para melhorar o que é o sistema imunológico, imunorregular nosso sistema, devem fazer atividade física para evitar acúmulo de sequelas, para que o paciente melhore as sequelas que já tem. Temos alternativas como fisioterapia, terapia ocupacional. Sempre o paciente deve estar alerta que, independência das sequelas que ele tem algumas alternativas não farmacológicas. Temos outra equipe multidisciplinar que atua sobre essas sequelas do paciente. E um paciente, mesmo com sequelas, ele pode ter uma qualidade de vida boa, mas sempre acompanhado de uma equipe multidisciplinar e, sobretudo, da mesma família. Que o apoio da família é muito importante para esses pacientes. Por quê? Porque eles, às vezes, por ser uma doença rara, é muito incompreendida pelos meus familiares. Eu acho que você não tem nada, eu vejo você bem. Mas eles não estão vendo o que eles sentem. Então, aqui entra o que se chama conscientização da doença. Os familiares devem saber que ele causa alguns sintomas que a gente não consegue ver, que estão tudo por dentro. E também a conscientização abarca em que de que nossos colegas da área da saúde, médicos e não médicos, também devem saber identificar essa doença precoce. Como no caso de minha paciente, ela foi encaminhada porque um especialista reconheceu que era um sintoma neurológico e encaminhou. Mas tem vezes que não é encaminhada precocemente. Tem vezes que o paciente fica uma consulta tras outra consulta. Anos, né, doutor? Fica
deambulando entre um e outro consultório anos, fica acumulando sequelas, até que alguém liga o foco, tem que ir com um neuro. Interessante o senhor ter falado isso, porque poucas pessoas vão ao neurologista com regularidade, né? Tem que ir sempre? Qual que é a idade correta de se procurar um neurologista, desde criança? Como que funciona? O principal é que todo mundo tenhamos um acompanhamento, independência de nossas comorbidades, nossas doenças, independência de nossa qualidade de vida, tenhamos um acompanhamento com o médico geralista. Depois de que eles têm acompanhamento, eles devem, o mesmo médico, o mesmo paciente já deve estar alerta de que quando eles começam a sentir algum sintoma diferente, neurológico, dor de cabeça, tontura, alterações para urinar, uma dor inespecífica, perda da força, é interessante procurar um neurologista para um melhor acompanhamento. Como que o Brasil está tratando esses pacientes com esclerose múltipla? No Brasil, aproximadamente temos de 20 a 30 pacientes por cada 100.000 habitantes de esclerose múltipla. Que é o que tenho visto aqui? Que independência da região, do estado, tem alguns estados, algumas regiões que têm mais cuidado com esses pacientes, com melhores campanhas, melhores conscientizações, centros específicos para tratamento dessa doença, e tem outros estados que estão carentes de uma atenção especializada para doenças desmielinizantes, como no caso da esclerose múltipla, entre outras, como neuromielite óptica. Então, é um pouco desigual. Na minha opinião, deveria ser um pouco mais equilibrada no total. Nós estamos num canal legislativo, né? Onde os deputados propõem diversas leis. O que o senhor indicaria como uma lei essencial para atender esses pacientes? Existem diferentes programas para tratamentos. Existem tratamentos oncológicos para tratamento de câncer que estão super estabelecidos, com um tratamento bem estabelecido. Existem programas para tratamentos de algumas doenças crônicas degenerativas, mas o que não tenho visto que tem uma democratização para este tipo de doenças, para as doenças desmielinizantes, esclerose múltipla e neuromielite óptica. São uma doença que, em alguns lugares, é um pouco negligenciada. Por quê? Porque é desconhecida pelos mesmos médicos, pelos mesmos colegas, pelos mesmos profissionais de saúde e pela família e também, às vezes, até pelos nossos governantes. Doutor, e essa doença tem cura? A esclerose múltipla atualmente não tem cura. Existem muitas pesquisas tentando achar a causa para poder direcionar a cura. O que a gente faz é um tratamento com uma droga modificadora da doença. Um medicamento que modifica a evolução da doença, evitando acúmulo de sequelas e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Mas temos certeza que logo, logo estaria chegando. Doutor Omar, e quem quiser te encontrar, como que faz? Qual que é a sua rede social? Minha rede social, que atualmente estou usando no Instagram, é dr.omar.neurologia. Eu costumo postar aí algumas dicas importantes, tanto para outras doenças neurológicas, mas especialmente em foco com doenças desmielinizantes como esclerose múltipla e neuromielite óptica. Muito obrigada pela sua atenção e por ter esclarecido tantas coisas aqui pra gente. Muito obrigada. De nada, imagina. O programa Saúde em Foco fica por aqui.